esperava-se muito mais sofrimento para o Santos. No Campeonato Paulista, o time supera todas as expectativas, chega à final, compete com o Palmeiras. No início da Série B, faz 15 pontos em 18, um aproveitamento de mais de 80%, e jogando bem a maioria desses jogos. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E bom, no vídeo de hoje que vamos estar vendo a imprensa debatendo aqui sobre a equipe do Santos no início do Brasileirão Série B 2024, né? O Santos que perdeu apenas uma partida, que foi para Amazonas, né? E venceu todas as outras partidas, né, pessoal? Então vamos estar vendo aqui o que a imprensa tá achando dessa fase do Santos aí, e se vai voltar para a Série A ou não no ano que vem. Olha, vamos falar do Santos. Temos o professor Fábio Carilli e personagens também da vitória do Santos, 4-0 para cima do Brusque. Como dizem alguns mais fanáticos e entusiasmados, Pepe Carilli, falando depois de mais uma vitória. Vamos lá. Uma das melhores, a gente fez bons jogos já durante essa temporada, jogos grandes, principalmente os clássicos, sim, e está entre os 5, 6 melhores jogos que a gente fez nessa temporada. A gente aqui criou um lema, um DNA desde o início que com bola todos vão participar, então é jogadores chegando ali, preparando para os nossos atacantes, quanto que o Sherman apareceu hoje na fase ofensiva, na hora de marcar também todos são importantes, uma boa pressão lá na frente facilita que essa bola não chegue tão limpo lá na frente. Lembro no jogo contra o Guarani, o Joaquim fazendo um lançamento pro Guilherme virando um pênalti ali, então a participação é de todos, né? E a gente tem que continuar aqui consciente que isso, com a gente com a bola todos jogam. Então vamos dar uma olhadinha na campanha do Santos. É o líder da Série B, 15 pontos, venceu 5 jogos em 6, só perdeu para o Amazonas, aproveitamento 83,3%. Em 6 partidas fez 14 gols e sofreu apenas 3. Ontem vitória de 4-0 sobre o Brusque, e eu não sei se o Eugênio acredita no que eu vou dizer. Depois da derrota por 1-0 para o Amazonas, eu vi um monte de santista falando: esse técnico não serve, tem que ir embora. Você acredita nisso? Você acha que eu estou inventando ou você acha que isso é verdade? Você pode nomear esses torcedores? Não. Até porque não são poucos, né? Que eu teria que aumentar 1 hora o programa para nomear esses torcedores. Nem 2 ou 3 assim, não, né? Não. Ah, tá. Cabeção da Baixada? Mas assim, eu entendo, Abel, que o torcedor, ele vive um momento de muita dificuldade em relação ao clube, que pela primeira vez joga a Série B. Então, apesar da boa campanha no Campeonato Paulista, do bom início de Série B, né, uma derrota para um clube como o Amazonas, né, se você olhar a tradição do Santos, a tradição do Amazonas, isso aí deixa o torcedor um pouco confuso, um pouco perplexo, como assim? Mas é a realidade, né? Acontece. O Santos não vai passar pela Série B invicto, ganhando todos os jogos, isso aí não era de se imaginar. Mas, apesar disso, ele faz um excelente início de campeonato. É o líder, com 15 pontos em 18 disputados, é muito bom. Vai tropeçar aqui e ali, é natural. Mas me parece que é um início que projeta a equipe para voltar à Série A sem grande susto para o ano que vem. A não ser que no meio do caminho alguma coisa aconteça que mude essa trajetória. Um elenco melhor para mim do que o elenco do ano passado, um time melhor do que o do ano passado, com um técnico experiente, um técnico que tem título brasileiro no currículo e que está aí. Mostrando, aliás, para mim, o Carilli, que na passagem anterior pelo Santos foi injustiçado no momento da sua demissão e que está mostrando que tem estrutura para subir agora. Esse é um passo fundamental, o Santos está focado nisso, vai fazer essa campanha para voltar à Série A. A questão é, voltando à Série A, ele vai precisar, né, de uma estrutura para retornar ao seu patamar, que é de um time que disputa os primeiros lugares, né? Pode ser campeão ou não, mas que tem brigado, ou vinha brigando historicamente. Historicamente é um time que briga pelos primeiros lugares. Mas, por enquanto, eu acho um absurdo pensar, olhando de fora, né? Que a gente que não é torcedor do clube tem muito mais tranquilidade para observar e falar. Esses torcedores que pediram saída do Carilli após a derrota para o Amazonas estavam ali um pouco preocupados com a situação do clube, né? Talvez abalados emocionalmente pelo rebaixamento, mas não falaram mais com a emoção do que com a razão. Ontem, 2 modificações no ataque. O Morelos, que a gente viu ali comemorando o 4º gol, ele começa no banco, ele vinha sendo titular, né?
e a outra foi forçada por causa do Guilherme, da lesão do Guilherme. Então, o Guilherme fora por lesão, o Morelos foi para o banco de reservas, entraram o Wesley Patati. Inverteu o lado com o Otero. E o William Bigode. Tinha uma preocupação de parte da torcida, pô, como é que vai se portar o time sem o Guilherme? E foi bem, não foi, Breler? Foi bem. E o Santos hoje tem um grande mérito do Carille, que foi ter construído o time a partir de uma espinha dorsal. E ali é um meio-campo muito bem definido, João Schmidt, Pituca e Juliano, e esse meio-campo tem feito muito a diferença para o Santos controlar os jogos, para ser dominante até mesmo quando tem a posse de bola. E a zaga, Joaquim e Gil são pilares ali, muito seguros, dificilmente cometem erros, e essa estrutura de time pode ser adaptável a partir daí. Então a gente já viu o Santos trocar os laterais, a gente já viu o Santos trocar os pontas, o Furt se machuca, mexe no centroavante, o Morelos, o William, e a ideia do time se mantém. Pedrinho. Que ontem estava fora por lesão também. Então, entra o Patati, vai bem, o Patati até que começou o ano descartado, estava naquela excursão do time para o Catar, voltou a ganhar espaço, está sabendo aproveitar essas oportunidades. É jovem ainda o Patati, tem 20 anos, jogador que ainda tem tempo para mostrar serviço e tem mostrado, fazendo por merecer as oportunidades. Mas o Santos num caminho muito tranquilo para o que se esperava, Abel. Esperava-se muito mais sofrimento para o Santos. No Campeonato Paulista, o time supera todas as expectativas, chega à final, compete com o Palmeiras. No início da Série B, faz 15 pontos em 18, um aproveitamento de mais de 80% e jogando bem a maioria desses jogos. Então, pelo cenário do Santos no fim do ano e o que o time entregou até aqui, antes do meio da temporada, é muito mais do que se esperava. Um caminho muito mais tranquilo pela forma como terminou. O Santos termina 2023 com terra arrasada. E o Carille consegue arrumar a casa, montar um time confiável, com uma espinha dorsal, uma base bem definida. E aos poucos vai até acrescentando mais coisas. O JP Schermon, que também era a terceira opção para a lateral direita, já ganhou espaço, já é um titular desse time. Patati, mais gente da base sendo aproveitada. O Escobar parece que está começando a se firmar como titular da lateral esquerda. Também. Ele que veio na troca com o Felipe Jonathan, né? Fortaleza, professor. Você vê como às vezes um time arrumado potencializa jogadores que já estavam condenados ao ostracismo. O Wesley Patati é um deles. E eu acho que em relação ao jogo com o Amazonas, a grande bronca foi menos pelo resultado e mais pelo baixo rendimento. Foi o pior jogo do Santos. Assim como contra o Brusque, está sendo considerado o melhor, pelo menos como um jogo inteiro. Né? O time voltou a engrenar, a ser competitivo, a ser coletivo, a, durante todo o jogo, mostrar uma dinâmica bastante interessante. Você pode ser a favor ou contra os métodos do Carille. Agora, os times dele têm uma cara. Os times dele sabem o que querem. Organizados, né? Organizados, você sabe o que esperar, às vezes com limites. Você não vai esperar. É que o santista é mal acostumado, né? Mal acostumado do lado positivo. Você não vai esperar em um Doval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, um Newton Batata, Juari e João Paulo. Você não vai esperar coisas desse nível. Até porque é uma outra realidade. O Santos joga a Série B. Deve subir sem sustos. A não ser... O Carille pode ter esse tipo de corneta a cada derrota, a cada má atuação. Ele falou em DNA, que era uma palavra que durante muito tempo no Santos, a história do DNA positivo, né? Ajudou inclusive a derrubá-lo na primeira passagem. É DNA ofensivo, que o pessoal fala. O tal DNA ofensivo. O Carille falava de um outro tipo de DNA, o DNA coletivo. É a cara do carilismo. Você goste ou não, me parece o técnico ideal para enfrentar essa tempestade da Série B. Porque a Série B é uma tempestade na história do Santos. Né? Tem que acabar esse ano, acabar dignamente. É um trabalho pronto para isso, pronto e acabado para isso. É a torcida ter paciência e entender o momento que vive. É uma transição para dias melhores que devem vir. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!